Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Neurologia em Mapas Mentais. Não esqueçam de curtir e compartilhar nossos vídeos, hein? O assunto da aula de hoje é doença de Charcot-Marie-Tooth, CMT, Charcot-Marie-Tooth, ou polineuropatia periférica hereditária, uma outra patologia bastante rara. Nós vamos nos deleitar um pouco falando sobre o histórico, a definição, o conceito dessa patologia, tão pouco falada, tão pouco utilizada, tão pouco conhecida, mas que aqui no nosso canal você tem essa e outras patologias raras para que você possa encontrar onde fazer suas pesquisas, suas revisões. Qualquer circunstância, você pode perguntar que a gente está prontinho para lhe ajudar. Vamos também falar sobre a epidemiologia, as causas, etiologia, a patologia, a patogenia, a classificação dessa doença, algumas manifestações clínicas acerca do quadro clínico resultante dessa patogenia, algumas vertentes sobre o diagnóstico e um pincelamentozinho também sobre o tratamento da doença de Charcot-Marie-Tooth ou polineuropatia periférica hereditária, uma doença bastante rara, mas que está presente aqui no nosso canal. Vamos lá então. Um breve histórico dessa patologia de Charcot-Marie-Tooth. Podemos conversar acerca de Frederick Schutter em 1884. Ele descreveu essa patologia de uma forma geral, ainda desconhecida pela primeira vez. Depois tivemos Jean-Martin Charcot e Pierre Marie, na França. E, ao mesmo tempo, Howard Henry Tooth, em Londres, por volta de 1886. Então, estudiosos na França e em Londres fizeram a descrição clássica dessa patologia e resumiram-na no tratamento por Johann Hoffmann em 1889. Charcot e Pierre Marie, que era aluno de Charcot, em 1886, por sua vez, fizeram a descrição de 5 casos de atrofia muscular progressiva, então estudados por ele. Essa atrofia muscular progressiva era decorrente de mielopatia, mas tinham algumas circunstâncias diferentes das patologias já então por eles estudadas e conhecidas. Howard Tooth, em 1886, fez sua tese na Universidade de Cambridge, em que ele falava, o título da tese dele era o tipo peroneal de atrofia muscular progressiva. Só lembrando que hoje o perônio é conhecido como fíbula. E aí, ele, em sua tese, falou sobre a ideia de que se tratava de uma neuropatia periférica, até então desconhecida no ambiente por eles de estudo. E qual o conceito, qual a definição da doença de Charcot-Marie-Tooth? Trata-se de uma patologia conhecida por ser uma polineuropatia periférica hereditária. Polineuropatia é uma neuropatia que pega várias fibras nervosas, vários caminhos. É constituída por um grupo geneticamente heterogêneo, já que é uma doença hereditária, de distúrbios que têm o mesmo fenótipo clínico e heterodegenerativo no sistema nervoso periférico, caracterizando-se assim clinicamente por alterações motoras, tróficas e vegetativas, sistema nervoso periférico, de evolução lenta e progressiva. A epidemiologia dessa doença, ela é uma doença rara, é uma neuropatia periférica hereditária, dessas que se tem é a mais prevalente. 1 para 2.500 pessoas no mundo e apresenta variações, sendo que em 70% dos casos a mais comum variação é do tipo 1A. Essas variações representam a duplicação do cromossomo 17 na região específica 17p, 11, 2p12 e tem início na infância ou na adolescência. Quanto à etiologia, as possíveis causas da doença de Charcot-Marie-Tooth, desconhecida a causa especificamente, as características genéticas transmitidas de modo autossômico dominante podem representar uma causa. É uma doença geneticamente heterogênea, de condução motora, especificamente no nervo mediano, quando essa velocidade de condução
está menor do que 38 metros por segundo, chama-se doença desmielinizante. Quando essa velocidade ultrapassa 38 metros por segundo, imagina-se estar diante de uma degeneração axonal, porque desmielinizante diminui a condução saltatória e axonal não altera esse salto, então pode ser de condução rápida. Vamos então para uma questão para ver se a gente conseguiu compreender direitinho o que estudamos até agora. Questão 1. A doença de Charcot-Marie-Tooth pode ser dividida em grupos de acordo com a natureza da lesão do nervo periférico. Então, ele está pedindo para a gente dividir esses grupos. Desmielinizante e remielinizante, a gente não falou em remielinizante, a gente falou em desmielinizante e axonal. Desmielinizante e axonal, exatamente, está aqui, ó, desmielinizante e axonal. Opção da questão 1, opção B. Remielinizante não é desmielinizante e autossômica não tem nada a ver porque não é essa a divisão. Então, questão 1, opção correta, opção B. Quanto à patogenia da doença de Charcot-Marie-Tooth, podemos caracterizá-la pelo PMP22, ou seja, pela glicoproteína integrante de membrana. Essa glicoproteína está presente na mielina compacta no sistema nervoso periférico e tem a função chave na compactação da mielina. Se há uma desmielinização, essa PMP22, essa glicoproteína, está alterada. Outra circunstância hipotética são as mutações negativas e a dosagem aumentada dessa glicoproteína PMP22. Daí decorre que pode desenvolver uma polineuropatia desmielinizante periférica, ou seja, ligada aqui ao que se diz a respeito da doença de Charcot-Marie-Tooth. E essa dosagem aumentada da glicoproteína PMP22, que é integrante da membrana, pode levar a uma duplicação da banda P11-2 em tandem no cromossomo 17. E daí resultar em uma região flaqueada, alterada por uma sequência repetida de DNA, decorrendo então essa alteração de um desalinhamento que pode levar a um crossover desigual, aquele realinhamento lá a nível de DNA na meiose, e também a formação de uma cromátide duplicada, ou seja, de uma delação recíproca, e aí expressar de uma forma exacerbada essa PMP22, essa glicoproteína, causando então todas essas circunstâncias negativas, o que resulta na incapacidade então de manter essa mielina compacta, ou seja, provocando a degeneração axonal e essa alteração então nessa informação no sistema nervoso periférico. A doença de Charcot-Marie-Tooth pode ser classificada de algumas formas. A gente já disse até para você que aquela 1A é a mais presente, mas vamos lá. A classificação pode ser a neurofisiológica de Dick e Lambert, de 1968, ou a CMT ligadas ao cromossomo X, CMT-X. Vamos então para a neurofisiológica. Neste caso, pode ser CMT1, 2, 3 e 4. A CMT1 se subdivide, por sua vez, de acordo com a velocidade de condução do nervo mediano, que a gente já viu lá em cima. E essa condução deve ser menor que 38 metros por segundo de velocidade, ou seja, uma desmielinização, um padrão de transmissão autossômico dominante. Se for a 2, essa velocidade de condução já não é mais menor que 38, já é maior que 38 metros por segundo, e aí já é a degeneração axonal, que se caracteriza por um padrão de transmissão autossômico dominante, mas também pode ser recessivo. Neste caso, menor que 38 é só dominante. Maior que 38 aqui no caso 2 pode ser dominante ou recessivo. Se for 3, a gente classifica como doença de Dejerine-Sottas, que será espécie objetivo do nosso próximo estudo. Mas a CMT3 tem características específicas, cuja velocidade de condução é extremamente reduzida e tem suas repercussões que nós veremos outrora. Se for CMT4, é a doença desmielinizante, e aí vai ter um padrão de transmissão autossômico unicamente recessiva, menor que 38 dominante,
maior que 88 pode ser dominante ou recessivo, o CM3 é específico do 10 gerente SOTAS e a 4 é desmielinizante, pode ser somente recessivo. Já a classificação ligada ao cromossomo X pode ser uma mutação do gene GJB1, que codifica a proteína conexina 32, que pode ter alguma moderada redução na velocidade de condução, que por sua vez provoca de forma intermediária entre as neuropatias desmielinizantes e axonais, levando a um padrão de transmissão dominante, ou seja, há uma alteração na condução, mas por conta dessa mutação genética específica. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.